Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje aqui estaremos falando sobre três conteúdos aqui, certo? Com relação aos conjuntos. E vamos iniciar aqui com a relação de inclusão, certo, gente? Então vejam só, anteriormente eu já mostrei a vocês a relação existente entre elemento e conjunto, né? Em que o elemento ele pode pertencer ao conjunto ou não pertencer ao conjunto, certo? Agora eu vou falar de uma relação que é entre dois conjuntos, certo? A relação de inclusão, em que um conjunto ele pode estar contido no outro conjunto, ele pode não estar contido e ele pode também conter outro conjunto ou não conter. Vamos ver como é que isso aqui acontece, gente. Então, ó, relação de inclusão: está contido, não está contido, contém ou não contém. Se todos os elementos de um conjunto A pertencem a um conjunto B, dizemos que A está contido em B. Ou B contém A, certo? A está contido em B quer dizer que B contém A, certo? Uma coisa equivale à outra. A está contida em B equivale a B contém A, certo? Se pelo menos um elemento pertencente ao conjunto A não pertencer a B, ou seja, se tiver só um elementozinho de A que não pertence a B, já é suficiente para dizer que A não está contida em B, certo? Ou que B não contém A. Ok, gente? Então esses são os passos iniciais aí. Vamos lá. Exemplo 1, ó. A. Que conjunto é A? Que é a propriedade números pares menores que 10. Quem são eles? Né? 0, 2, 4, 6 e 8. Lembrando, gente, que o 0 é considerado par, porque a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, que tem também o zero, certo? E não os números naturais não nulos. Então o zero está lá, então ele também vai ser par. Ok? Lembrando que os números pares eles são representados da seguinte forma, olha. Números pares, eles são 2 vezes n, em que n é natural, certo? N pertence aos naturais. Então, se você multiplicar por 2 qualquer número natural, você vai obter um número par. 2 vezes 0, 0. Então, 0 também vai ser um número par. Ok? Então, vamos lá. A é números pares menores que 10 e B é números naturais menores que 10. Então, ó, A vai ser 0, 2, 4, 6 e 8, que é os números pares menores que 10. E B vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são números naturais menores que 10. Agora prestem atenção aqui, gente, ó, os elementos de A, 0 está aqui, 2 está aqui em B também, 4 está em B, 6 está em B e 8 está em B. Ou seja, todos os elementos de A pertencem a B. O que quer dizer isso? Que A está contido em B. A está contido em B, ou seja, B contém A. Porque todos os elementos de A pertencem a B. Certo, gente? Isso acontece também com conjuntos iguais, ou seja, se, exemplo, C é igual a D, isso aqui implica diretamente, certo? Implica diretamente, perdão aqui que eu desenhei errado, implica diretamente em C estar contido em D, certo, gente? Por quê? Porque se C é igual a D, todos os elementos de C pertencem a D, tá bom? Então isso aqui é uma observaçãozinha que eu gostaria de fazer aqui. OBS, ok? Vamos lá, exemplo 2. N, números naturais, né? E N asterisco é o quê? Números naturais não nulos, ok? Então, naturais 0, 1, 2, 3, 4, lá, infinito. E números naturais não nulos começa a partir do 1, não tem o 0, né? Não nulo não pode ter 0, né? Porque 0 é o nulo. Se não é não nulo, então não vai ter 0. Então, vê só. O conjunto N e o conjunto N asterisco, eles são iguais com exceção de um elemento, certo? Que é o 0. Dessa forma, o que é que acontece? Esse conjuntinho aqui, N, esse conjunto dos naturais, não está contido em N asterisco, em naturais não nulos. Por quê? Porque ele tem um elementozinho aqui 0, que não pertence a naturais não nulos, certo? Dessa forma, ó, os naturais não estão contidos nos naturais não nulos. Somente se os naturais não nulos não contêm os naturais, certo? Isso aqui é o quê? É aquela implicação lá. Se esse não está contido nesse,
Então isso aqui não contém esse, certo? É como se fosse A igual a B, então B igual a A, tá bom? Para vocês aprenderem a utilizar os símbolos da forma correta aí. Tá bom? Pois existe pelo menos um número ou um elemento, que é o zero, que não pertence ao número naturais não nulos e pertence a n. Por isso que n não está contido nos naturais não nulos, por causa desse elemento que ele tem a mais. Conjunto união, galera, vê só. Conjunto união, o que é o conjunto união? Vamos lá. Se a gente tiver num contexto aqui, ó, dois conjuntos, x e z, tá bom? Podemos determinar o conjunto x união com z, ou x unido com z, dos elementos que pertencem a x ou a z. Então preste bem atenção, essa palavrinha ou aqui, ó, na lógica, ela quer dizer união, certo, gente? Então, x ou a z. Então o elemento pertenceu a x ou a z, ele entra na união. Então, ó, tá aqui os conjuntos, ó. A, por exemplo, é x, y e z. Aí B é w, l e z. Então, todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B vão entrar em A união com B. Vamos lá. X pertence a A ou a B, sim. Então, tá aqui. Y pertence a A, entra. Z pertence aos dois, então entra também. W não pertence a A, mas pertence a B, né? Tem que pertencer a um ou ao outro. Então, entra e L também. Pertence só a B, mas pertencendo a X, a ou a B, vai estar entrando na união aqui. Aqui no diagrama de círculo, né? A e B, quem vai ser a união? Todos esses elementos estão aqui dentro, certo? A união com B, W, L, Z, X e Y. Ok, gente? Vamos aqui adiantar. Próxima parte. Conjunto intersecção. Ó, o que é intersecção, galera? Se a gente tiver dois conjuntos, ó, E e F, podemos determinar o conjunto intersecção, que é os elementos que pertencem a E e a F. Então esse elemento tem que pertencer a um conjunto e ao outro, certo? Eles têm que ser a intersecção, eles têm que estar nos dois conjuntos. Pertencer a E e a F, ó. Conjunto E, 1, 2, 3, certo? Isso aqui é um conjunto hipotético, um exemplo. Digamos que o conjunto E seja 1, 2 e 3, e F seja 3, 2 e 5. Quem vai ser a intersecção? Os elementos que pertencem a E e a F. Quem são eles? 2 pertence a E e a F, tá aqui nos dois, ó. Então ele entra. E 3 pertence a E e a F também entra. Então a intersecção com F vai ser 2 e 3. Certo? Ó, onde é que vai estar a intersecção no diagrama de círculos? Aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Que é o que? Essa região aqui. Ela está dentro dos dois conjuntos. Essa região aqui, né? Vamos para o exercício aqui, galera. Ó. Determine no contexto abaixo a união com B e a intersecção com B. Conjunto A é B, D e E. E o conjunto B é C, E e F. Então vamos determinar aqui a união. A união é a seguinte: os elementos que pertencem a A ou a B. Então, B pertence a A, entra. D pertence a A, E pertence a A. C pertence a B, então entra também. A união, né? E eu já citei aqui, então não precisa. F, não citei, pertence a B, entra na união. Pronto, tá aqui. A união com B é B, D, E, C e F. Agora a intersecção, como é que vai ficar, gente? Ó, a intersecção é o quê? Elementos que pertencem a A e a B. Intersecção ou união e intersecção, né? A intersecção com B. Elementos pertencem a A e a B. Quem são eles? E, tá aqui. C só pertence a B, B só pertence a A, F só pertence a B. Então o único elemento aqui é o elemento E, né? É um conjunto unitário. Ok, gente? Então, a intersecção com B é isso. Valeu, gente. Muito obrigado por assistir essa aula. Valeu. Dê seu like aí também, comente com seu nome e turma, para que eu faça apontamento de frequência. Valeu. Até a próxima. Um abraço.